chegando aqui com mais um vídeo de notícias do clube mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Mas antes de tudo, peço a você, se inscreve aqui no canal, acione o sino das notificações e deixa o seu like nos ajuda, nos fortalece bastante. E vamos às notícias de hoje. E eu começo falando da escalação do Flamengo para o jogo de hoje. Hoje é dia de Mengão. Galera, independentemente da fase que estamos vivendo, daquilo que aconteceu nessa semana, também na semana passada, gente, agora é esquecer tudo que passou e vamos adiante, porque é muito importante a gente conseguir a classificação para a Libertadores de 2024. Então, nós temos que torcer muito para que o Flamengo venha ganhar os jogos que temos aí pela frente, para que a gente possa conseguir alcançar este objetivo, que é a classificação para a Libertadores da América de 2024. Então, galera, vamos à matéria aqui do GE, falando sobre os detalhes do jogo desse sábado contra o Bahia no Maracanã. Vamos lá? Em clima leve, Mário Jorge indica a equipe da final da Copa do Brasil, mas com Everton Ribeiro. Então já vou explicar para você qual é essa mudança aí da escalação do time do Flamengo. Sem Jorge Sampaoli, demitido na última quinta-feira, Mário Jorge comandou o último treino do Flamengo antes do jogo contra o Bahia e foi responsável por fechar a preparação para a partida deste sábado às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na atividade na manhã desta sexta-feira, sexta-feira ontem, no Ninho do Urubu, o técnico interino armou um coletivo 11 contra 11 e indicou que vai repetir a escalação do 1-1 contra o São Paulo no Morumbi, no segundo jogo da final da Copa do Brasil. Apesar de o Flamengo ter perdido o título, a equipe teve boa atuação, principalmente no primeiro tempo, mas com uma mudança: Everton Ribeiro no lugar de Arrascaeta. Todo mundo sabe que Arrascaeta foi para o sacrifício contra o São Paulo, não estava 100%, estava voltando ali da lesão que ele sofreu, e agora é o tempo dele poder aí aprimorar a forma física e ficar 100% para que não haja mais problemas aí para frente, né? Temos ainda muitos jogos pela frente e dependemos aí do Arrasca com 100% fisicamente, mentalmente, e poder ajudar a gente aí a classificação, conseguir a classificação para a Libertadores. O uruguaio treinou, mas sentiu um incômodo na coxa e vai desfalcar o time neste sábado para concluir a recuperação da sua lesão, né? Não era por menos, né? Porque o Arrascaeta, ele não estava 100%, como falei, e foi para o sacrifício contra o São Paulo. É certo que ele ia sentir, e como sentiu aí essa semana. Ele teve seu retorno acelerado por se tratar de uma partida decisiva e agora cumpre a etapa final do tratamento com reforço muscular para voltar ao time contra o Corinthians. Quem também segue fora é Varela, que está em fase final de transição para ser reintegrado ao elenco após a lesão no joelho direito. Vamos à provável escalação do Flamengo. O Flamengo, ele poderá entrar com Rossi no gol, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Pulgar, Gerson e Everton Ribeiro. No ataque, Bruno Henrique e Pedro. Então, como falei aí, repetindo a escalação contra o São Paulo lá no Morumbi, mas com a mudança do Everton Ribeiro no lugar do Arrascaeta. E vamos falar também, galera, do que aconteceu ontem, né? Porque na quinta-feira à noite o Sampaoli foi demitido e o Flamengo teve treino nessa sexta-feira. E o clima foi leve. A galera aí se sentiu muito bem no treino, com a ausência lá do argentino, que era uma mala sem alça, mas o clima melhorou
lá no Ninho do Urubu. No primeiro treino sem Sampaoli, o clima foi considerado bem leve por pessoas que frequentam o Ninho do Urubu. A tempestade acabou, relatou uma fonte ao GE. As fotos divulgadas pelo clube mostram que os jogadores não esconderam os sorrisos durante o treinamento. Na última quinta, Varela chegou a curtir a postagem do Flamengo, confirmando a demissão do técnico argentino. Com 40 pontos, o Flamengo é o 7º colocado do Campeonato Brasileiro e precisa vencer para tentar voltar à zona de classificação para a Conmebol Libertadores. O rubro-negro está empatado com o Atlético Paranaense, 6º lugar, com o melhor saldo de gols, e 2 pontos atrás do Bragantino, que fecha o G4. Então é isso, galera. O clima mudou lá no Ninho do Urubu. O Flamengo está renovado, pelo menos nos ânimos, né? E agora vamos ver aí o desempenho dos jogadores contra o Bahia hoje no Maracanã. E a gente está aí na torcida para que tudo dê certo. E vamos falar do técnico Tite, galera. O Flamengo segue aí otimista pela contratação do técnico Tite para esse final de ano, para que ele possa já assumir o Flamengo e possa dar sequência aí ao trabalho, preparando para o próximo ano. O GE também trouxe matéria falando isso, né? Otimista, Flamengo estica a corda por Tite e cogita ir com interino até a data FIFA. Então isso também é uma possibilidade do Flamengo ir até a data FIFA, que, se eu não me engano, começa no dia 9 de outubro e vai até o dia 18 de outubro. Ou seja, o Flamengo poderá contar com o Tite nesse período. Enquanto isso, o Mário Jorge vai seguir à frente do Flamengo nos treinamentos, né? A demissão de Jorge Sampaoli deu ao Flamengo a possibilidade de intensificar as conversas para contratar Tite. O clube tem pressa para que o trabalho comece ainda em 2023, mas já admite fazer as 2 próximas rodadas do Brasileirão sob o comando do interino Mário Jorge. A Operação Tite começou há mais de um mês, quando o Flamengo deu um primeiro passo perguntando ao intermediário se o treinador estaria disposto a trabalhar no Brasil. O clube recebeu o primeiro sinal verde e transformou o treinador na primeira e única opção para assumir o cargo. Então, galera, não tem outra opção, é Tite. Se não for Tite, não tem outra. Ou seja, o Flamengo vai ter que convencer o Tite de assumir o Flamengo ainda em 2023, né? Tendo em vista aí que ele, no podcast lá no Flow, ele deu aquela declaração dizendo que não trabalharia em 2023. E aí a galera paulista tá pressionando ele, principalmente os corintianos, o Neto, tá todo mundo pressionando o Tite para ele cumprir a palavra dele e não assumir o Flamengo. É incrível. Eles não querem o Tite no Flamengo, mas tudo pode acontecer. O Tite é uma pessoa que tem bom senso e eu acredito que ele vai assumir aí o Flamengo ainda em 2023. A condição do Flamengo é ter o treinador já em outubro para buscar a classificação da Libertadores e iniciar o processo de reformulação nesta temporada. Este é o primeiro tópico a ser alinhado com o Tite, que inicialmente gostaria de trabalhar a partir de janeiro. Fontes relatam que o treinador admite trabalhar em 2023. Então ele já está admitindo, né? Algumas fontes estão dizendo aí que ele já admite trabalhar em 2023. Vamos esperar e torcer que tudo possa dar certo. Tendo esse segundo sinal verde, o Flamengo começará a discutir com o Tite o contrato que terá validade até 2024, quando termina o mandato do presidente Rodolfo Landim. O clube está otimista com o acerto. Não à toa mudou a postura. Se antes mantinha o Sampaoli no cargo com o intuito de buscar um substituto imediato, agora demitiu o Sampaoli para intensificar a negociação com o ex-treinador da seleção brasileira. O Flamengo entende que a conversa pode se arrastar pelos próximos dias. A discussão do contrato envolve alguns gatilhos a serem tratados com cautela por ambas as partes.
salário de Tite, remuneração da comissão técnica e os bônus por premiação são tópicos a serem alinhados. Apesar de ter pressa, o Flamengo entende o tamanho da negociação e estica a corda. Por isso, admite ter Mário Jorge comandando o time não só contra o Bahia neste sábado no Maracanã, mas também diante do Corinthians no outro sábado no Neoquímica Arena. O prazo do clube é ter o novo treinador no Ninho do Urubu no período da próxima data FIFA, que vai do dia 9 ao dia 17. Eu falei de 9 a 18, mas é 9 a 17 de outubro. O clube considera a data como uma espécie de limite para a nova comissão técnica iniciar o trabalho, já que serão 9 dias sem jogos. Ou seja, um bom período para não só conhecer, como também se aproximar do elenco. E ainda restarão 12 jogos, 36 pontos em disputa, para buscar uma reação no Campeonato Brasileiro. E é isso, seguimos aí na torcida para que tudo corra bem, tudo venha dar certo, para que o Tite possa assumir o Flamengo em outubro, né? Que é o desejo dele. Me parece que ele está fugindo um pouco da estreia contra o Corinthians, né? E aí ele vai assumir após o jogo do Corinthians, né? Seria bom que fosse logo, que ele assumisse e enfrentasse o Corinthians, mas a gente entende vamos dizer, o receio do Tite assumir o Flamengo contra o Corinthians, né, estreando lá na Arena Neoquímica, lá contra os Gambás. E galera, o portal lance.com.br enumerou aí 5 motivos do ataque do Flamengo não ser eficiente nesse período agora do Sampaoli. Ou seja, por que o ataque do Flamengo caiu tanto de produção nesse período com o treinamento do Sampaoli? E o jornal Lance, né, o portal, trouxe para nós cinco motivos, e eu quero explanar aqui para vocês esses 5 motivos que são aí as causas da ineficiência do ataque do Flamengo. Então, primeiro, ausência de Arrascaeta, considerado cabeça pensante do Flamengo e responsável pelo maior volume de criação de jogadas no time, o uruguaio se lesionou e desfalcou a equipe durante quase todo setembro. Ele disputou apenas o segundo jogo da final da Copa do Brasil, realizado no dia 24 de setembro. Então, primeiro motivo pelo qual o ataque não flui, a ausência do Arrascaeta. Segundo, Everton Ribeiro pouco efetivo. Ao lado de Arrascaeta, o camisa 7 é um outro meia de criação do Flamengo e também não vem conseguindo se destacar dentro de campo, influenciando diretamente no desempenho do ataque. A queda de rendimento, inclusive, fez o jogador perder a titularidade com Jorge Sampaoli. Então, Everton Ribeiro é uma fase terrível, né? Esses últimos jogos, não jogando nada, entrando e não fazendo diferença. Ou seja, Everton Ribeiro caiu muito de produção. Então, o segundo motivo é pouco efetivo do Everton Ribeiro. Terceiro motivo, mudanças constantes de escalações. Meu Deus, mudanças de escalações do técnico Sampaoli. Vamos lá. A passagem de Jorge Sampaoli também foi marcada pela mudança constante nas escalações. O argentino comandou 39 jogos e utilizou 39 times diferentes. A falta de consistência no esquema de jogo impactou diretamente no rendimento do coletivo e assim do setor ofensivo. Ou seja, não seguiu o padrão. Se o Flamengo tem ali o ataque, ou até mesmo o time todo em si, se não tiver um padrão de jogo, não adianta, amigo. É igual você fazer um cata-cata. Cada dia você trazer uma pessoa nova, não vai dar liga, não vai conseguir um desempenho bom coletivamente. Individualmente pode ser, porque os jogadores são bons, mas coletivamente não tem como dar certo. Então o ataque do Flamengo falhando, porque constantemente as mudanças na escalação. Quarto lugar, poucas chances criadas. Esse tópico se atrela a todos os outros citados.
Com a ausência dos principais meias do time e com as constantes mudanças na equipe, o número de chances criadas despencou e a bola passou a chegar cada vez menos aos atacantes. O resultado? Menos gols marcados. Exatamente, o Flamengo não cria, meio-campo perdido e não tem como os atacantes fazerem qualquer coisa. E último lugar, má fase dos atacantes. Por último e não menos importante, a má fase individual dos principais atacantes do time, como Gabigol e Pedro. Ambos os jogadores enfrentam momentos instáveis, com rendimento muito abaixo do esperado. O período ruim dos atletas, junto às dificuldades de criação da equipe, justificam a queda de aproveitamento do time. E aí, galera, o Jornal Lance trouxe aqui para nós uma tabela dos jogos de setembro, para você ver as finalizações do Flamengo nos jogos que tivemos no mês de setembro. Botafogo 1, Flamengo 2, né? No dia 2 de setembro, 4 finalizações. Flamengo 0, Atlético Paranaense 3, no dia 13 de setembro, 5 finalizações. Flamengo 0, São Paulo 1, né, o primeiro jogo da final da Copa do Brasil, no dia 17, 2 finalizações. Goiás 0, Flamengo 0, no dia 20, 2 finalizações. E último lugar, São Paulo 1, Flamengo 1, no dia 24, 5 finalizações ao gol. Ou seja, galera, não tem como você ter um ataque eficaz se não houver finalizações. Se não chutar para o gol, a bola não entra. Não tem como, né? A gente sabe que o Flamengo caiu muito no período aí do técnico Sampaoli, devido às mudanças de escalações, porque cada jogo era uma diferente e assim não dava liga com meio campo e ataque. Sem falar da defesa, tomamos muitos gols e a gente agora fica aliviado que já não temos mais Jorge Sampaoli no comando do Flamengo, né? Já foi e não volte mais e vida que segue. E é isso, galera, vou ficando por aqui, mas antes de terminar quero mandar um abraço aí pro meu primo André Lopes, meu primo do coração, meu primo que eu amo bastante, amo de montão, e um abraço aí para você, André, saúde aí pra família e grande abraço aí, meu filho, né? Tamo junto. Bom, galera, vou ficando por aqui, peço a você, se inscreva no canal, acione o sino das notificações e deixe seu like nos ajuda, nos fortalece bastante. Valeu por tudo, tchau, fui!